Vamos falar de educação, vamos falar sobre a possibilidade de transmitir conhecimento e cultura de uma geração para outra. Vamos falar sobre a função da educação. Uma educação que pode nos dar asas ou pode nos aprisionar em belas gaiolas, mas sempre gaiolas. Sinta-se em casa. Eu sou o Frei Rogério Xavier e este é o meu podcast Rogeriano. Diante do fracasso civilizacional que nós nos encontramos, diante do desafio que temos diante de nós, da impossibilidade de comunicação entre as pessoas, apesar de nós termos hoje os mecanismos, os métodos mais avançados na comunicação, nós nos perguntamos onde foi que nós erramos. Essa é uma pergunta que não sai da minha cabeça. E esses dias, conversando com um amigo, perguntando qual que seria a temática mais importante para se pensar nesse momento, ele falou educação. E educação não no sentido única, exclusivamente de escola, de como nós vamos na escola, como se organiza o currículo, como se organizam as matérias, como é feita a metodologia e a pedagogia para que as novas gerações possam adquirir o conhecimento. Mas educação no sentido amplo, educação no sentido da transmissão que obrigatoriamente uma geração tem que fazer para a futura geração. E eu, de uma maneira um pouco caótica, comecei a pensar em alguns autores que me são caros e que poderiam nos ajudar nesse grande diálogo de entender como que funciona a educação. Primeiramente, uma imagem. Circulou um tempo atrás na internet uma série de fotos, imagens de como as coisas eram e de como as coisas se transformaram. Então, falando como que era um avião, como que é hoje. Então, uma mudança radical. Depois, como era o telefone no início, como que ele se transformou. A mesma coisa com o celular, a mesma coisa com o hospital, a mesma coisa com tantas outras estruturas. Mas me parece que algumas estruturas, elas tendem a se manter muito semelhantes. Eu já falei agora do hospital, que teve uma mudança bastante radical, mas continua sendo arquitetonicamente organizado de uma forma muito semelhante como no passado. Outra arquitetura presente na nossa sociedade que não teve grandes mudanças é o presídio. A ideia de punição, de sofrimento, de cercear a liberdade de alguém, de colocar em espaços individualizados ou, em um caso caótico do sistema prisional do Brasil, amontoados, e aquela perspectiva originária de que o presídio não deve ser um mecanismo de punição, mas deve ser um espaço de ressocialização, cai por terra. Basta visitar uma cadeia, basta visitar um presídio para perceber que isso não funciona. E o que nos interessa mais a fundo aqui, a organização da escola. Se você olha uma escola, uma gravura, uma imagem de uma escola da Idade Média ou uma foto de uma escola nos anos 1900 e confronta com a escola atual, a estrutura é muito semelhante. Alguém na frente e um grupo de pessoas diante de nós. Mesmo quando nós somos adultos e somos obrigados ou necessitamos voltar para os bancos escolares, novamente nós nos colocamos nessa posição de uma certa subserviência. É alguém que conhece um assunto e que está transmitindo. Essa imagem fica bastante plástica no livro Vigiar e Punir do Michel Foucault, em que ele fala desses processos de vigilância, de controle e, sobretudo, de disciplina. E aí, logo nos capítulos introdutórios, existe uma série de fotos em que mostra
plasticamente como que se pode desenvolver a disciplina. E uma delas que sempre me impressionou é essa ideia da árvore que está nascendo, o broto que está nascendo para se transformar numa futura árvore, e nós colocamos uma madeira e amarramos essa árvore para ela crescer reta. E uma crítica que a educação, ela faz exatamente isso. Ela é uma espécie de amparo para evitar as tortuosidades. A criança cresce em um ambiente controlado para que ela seja normal. E normal é um padrão que foi historicamente escolhido e que ela é obrigada a cumprir. E aí eu me pergunto, mas em que escola nós estudamos? Estudamos nessa escola. Eu tenho 50 anos, eu estudei nesse estilo de escola clássica em que a disciplina sempre foi valorizada. E não disciplina no sentido de organização, de foco, disciplina no sentido de fazer silêncio, de calar a boca, ouvir a pessoa mais velha, de não discutir muito, evitar a criticidade. O Legião Urbana, o Renato Russo, fala que disciplina é liberdade. Talvez esse seja uma frase para a gente discutir por muito tempo, mas a disciplina, se não nos leva a uma liberdade, se não nos leva a uma coragem, a uma maior curiosidade, a uma superação dos medos, a disciplina ela tem uma única função de manter o status quo social. Basicamente, eu gostaria de pensar esse diálogo sobre educação a partir de 3 autores. Rubem Alves, um psicanalista, teólogo, pensador brasileiro já falecido. O grande Paulo Freire, o patrono da educação do Brasil, um dos pesquisadores mais citados por todo o mundo, estudado em todas as universidades do mundo. E, por fim, um filósofo, sociólogo, antropólogo e tantas outras coisas francês, Edgar Morin, que ainda está vivo, com 101 anos e com uma lucidez incrível, continua a pensar a complexidade dessa sociedade. E para me desafiar nesse processo, eu mudei até a metodologia de organizar o meu pensamento. Normalmente eu sigo uma introdução, depois vou seguindo o pensamento, desenvolvo e faço uma conclusão. E eu estou experimentando aqui uma ferramenta que eu nunca tinha utilizado, que é esses aplicativos geradores de mapas mentais, que eu confesso a você que eu estou encantado com o funcionamento disso. De uma certa forma, você vai agregando os temas a partir da lógica não linear, mas da lógica complexa. E é sobre complexidade que Edgar Morin nos fala. O pensamento de Edgar Morin gira em torno dessa dúvida, dessa curiosidade de entender o mundo e a sociedade não a partir de uma perspectiva simples, de concatenação de ideias, de concatenações históricas que levam a uma determinada conclusão. Ele vai falar que devemos pensar o mundo a partir da complexidade, essas linhas que se entrelaçam, essas linhas que modificam a perspectiva da nossa discussão, da nossa argumentação. É valiosíssimo esse conceito de Edgar Morin, e é esse mapa mental que eu tenho aqui diante dos meus olhos, é que as coisas que parecem tão distantes, quando são vistas numa perspectiva complexa, elas se entrecruzam. Mas a nossa forma linear de pensar a realidade muitas vezes não dá conta de perceber essas sinergias, esses encontros e esses desencontros. Pensar complexamente para Edgar Morin nos ajuda a entender muitas coisas na nossa sociedade, na nossa educação e na forma como nós transferimos aquilo que cremos, aquilo que acreditamos, o patrimônio de uma sociedade para as novas gerações. E ele utiliza em um dos livros dele
uma frase de Michel Montaigne, que é melhor uma cabeça bem feita que uma cabeça cheia. É melhor uma cabeça bem feita que uma cabeça cheia. Eu repito essa frase porque quase toda a estrutura educacional nossa é baseada em encher a cabeça de conhecimentos. Mais do que conhecimentos, encher a cabeça de informações. E mais do que encher a cabeça de informações, encher a cabeça de dados, de números, de datas, de conceitos e tantas coisas mais que muitas vezes não se comunicam. Eles são explicados, ensinados em uma perspectiva linear. A matemática não se comunica com a física, que são afins, mas também a matemática não se comunica com a linguagem. Falamos de ciência e não falamos do impacto da ciência na vida concreta das pessoas. Falamos de ciência e não a relacionamos, por exemplo, com a questão da religião, ou com a questão sociológica, ou com a questão histórica, os mecanismos que levaram à produção de determinadas formas científicas, determinadas formas de ver o mundo. Esse tipo de educação que prima por fazer cabeças cheias, acúmulo de informações, é objeto de crítica de Edgar Morin. Para isso, ele diz que é necessário fazer uma reforma do pensamento. E essa reforma do pensamento não é simplesmente uma reforma das estruturas educacionais, simplesmente uma reforma da universidade, da escola e de tantas outras instituições de ensino. A reforma do pensamento é uma necessidade para a democracia, segundo Edgar Morin. Os problemas atuais que nós vivemos se dão porque, de certa forma e no seu limite, nós não encaramos a necessidade de pensar de forma complexa a transmissão do conhecimento e o desafio de sair da barbárie. Essa complexidade pensada por Edgar Morin, essa reforma do pensamento, ela está intimamente relacionada com a democracia e com a necessidade de resistirmos à barbárie que sempre toca os nossos muros de contenção civilizatórios. Para ajudar a pensar tudo isso, eu trago aqui um dos autores que tem uma maior influência na forma como eu penso, na forma como eu organizo as minhas ideias, que é Rubem Alves. E Rubem Alves, ele fala de muitas coisas. Ele fala sobre afetos, ele fala sobre amor, ele fala sobre teologia, ele fala sobre psicanálise e ele fala também sobre educação. Entre as muitas metáforas que Rubem Alves fala da educação, eu escolhi uma que caberia perfeitamente para se estabelecer um diálogo entre Rubem Alves e Edgar Morin. Ele fala que existem dois tipos de escola: a escola gaiola e a escola asa. A escola gaiola, para Rubem Alves, é aquela que o jovem é colocado na escola e ele é ensinado a desaprender a voar. Porque quando um pássaro desaprende a voar, se acostuma a viver dentro da gaiola, ele passa a ser levado pelo seu dono para onde ele quiser. Ele passa a ser um objeto do seu dono. Então, num primeiro momento, uma escola gaiola. E ele fala que também existe a escola asa. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Ele utiliza essas duas metáforas para dizer o seguinte: o pássaro, ele pode viver dentro de uma gaiola, absolutamente protegido, mas é uma gaiola. A gaiola pode ser de ouro, mas continua sendo uma gaiola. Mas para viver dentro desse espaço pequeno, ele precisa desaprender aquilo que é mais primordial para um pássaro, que é o voar.
Em contrapartida, existem outras escolas que possibilitam aos pássaros abrir as asas e serem encorajados a voar. A escola não tem a função de ensinar a voar, porque isso faz parte do pássaro, faz parte da criança, do adolescente, do jovem. Mas a escola deve encorajar esses voos. E nesse sentido, a escola, por isso, diz ele, não existe para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. Parafraseando Rubem Alves, a escola deveria ser um espaço perguntatório, um espaço para que aprendêssemos a elaborar boas perguntas e não a avidez de dar rápidas respostas. Coligando diretamente Rubem Alves com Edgar Morin, essas perguntas elas têm que nascer diante dessa perplexidade do complexo. O simples, o linear, não desperta a curiosidade. A complexidade, a impossibilidade de abarcar todas as nuances da realidade é que fazem com que nós contemplemos e nos perguntemos, mas por que as coisas são assim? E por que as coisas são assim agora? Porque as coisas já foram de outras formas. Pensar com asas é pensar na possibilidade de construção de outras realidades, de voar por outros céus, de conhecer outras paisagens. Esse tipo de escola que convida o aluno a voar é uma escola absolutamente perigosa. Perigosa no sentido bom da palavra. Perigosa porque oferece ao jovem que está em formação a necessidade de pensar diferentemente do que ele estava acostumado. E para isso, eu adentro no terceiro pensador que eu queria trazer para esse grande diálogo, que é Paulo Freire. E não toda a nuance, nem porque eu sou especialista em Paulo Freire, mas no clássico de Paulo Freire, que é a pedagogia do oprimido. Grande parte do pensamento de Paulo Freire nasce sim na academia. Em primeiro momento, sim, esse diálogo científico, metodológico, muito bem trabalhado, feito na academia. Só que quando ele vai educar jovens e adultos analfabetos, ele encontra a realidade. Ele toca a complexidade da vida e percebe que não basta apenas fazer o processo de alfabetização. Se o processo de alfabetização não é acompanhado de uma praxis, e ele chama essa de uma praxis revolucionária, que confronte a praxis das elites dominadoras, esse processo de educação, de alfabetização, é apenas um letramento, apenas conhecer palavras, apenas decorar sons, apenas repetir o que já está escrito. E ele parte desse conceito fundamental que é o oprimido. A pessoa que olha e fala, eu não sabia, mas agora eu sei que eu era oprimido e que eu sou oprimido e que tenho que fazer alguma coisa. Porque todo sistema de opressão se baseia em uma cultura do silêncio, que é gerada pelas estruturas opressoras, basicamente as estruturas do capital. Então o oprimido, no fundo, ele carrega, segundo Paulo Freire, e isso eu acho genial, ele no fundo é um hospedeiro, o hospedeiro do próprio opressor. Nesse sentido, o oprimido tem medo da liberdade. E esse medo da liberdade impossibilita que ele perceba que existem gaiolas e que essas gaiolas devem ser questionadas e que essas gaiolas elas não são físicas,
elas são discursivas, e que essas gaiolas têm o poder de aprisionar e impossibilitar o voo. Mas é mais cômodo ficar dentro da gaiola. É mais cômodo e, por isso, o medo da liberdade, imaginar que posso ser livre, torna-se um problema. E Paulo Freire continua dizendo que existe sim, nesse universo dessa praxis revolucionária, uma guerra invisível. Existem mortos em vida. Existem pessoas que são verdadeiras sombras. Paulo Freire percebe que a única possibilidade de se fazer uma outra educação é através da libertação. E ele diz: ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Não existe um grande libertador que chegará e dirá: a partir de agora vamos fazer uma outra visão do mundo, né? Mesmo porque a estrutura escolar atual, segundo ele, é baseada na memorização mecânica, numa narrativa acrítica, aquilo que ele chama de educação bancária. E o que ele propõe em contraposição a essa educação bancária é a educação dialógica. E a educação dialógica é aquela que se faz através do diálogo. Não através da imposição de determinada visão, mas através do compartilhar ideias. Isso é uma exigência existencial para o convívio social. Toda forma de autossuficiência é incompatível com o diálogo. E a forma, segundo Paulo Freire, para se fazer o diálogo é através do amor. A educação proposta por Paulo Freire é uma educação revolucionária porque ela abre os nossos olhos para a necessidade de algo que muitas vezes é ignorado nas academias: o amor. O amor ao outro, o amor ao humano, o amor ao mundo, o amor pela construção de relações sãs. Mas o que nós podemos fazer com esses três autores? Como nós podemos dialogar com Rubem Alves, com Paulo Freire, com Edgar Morin, com Michel Foucault e com tantos outros que nós poderíamos colocar aqui no jogo? Como que nós fazemos para que pensemos a educação no momento atual? Primeiro, pensar a educação como uma forma de transmissão, sim, de informações, de dados, de costumes, de cultura, de uma geração para outra. Essa é a parte fundamental da educação. Também a educação pensada como uma possibilidade de desafiar os nossos instintos mais mesquinhos de individualismo, de exacerbação do ego. A educação também pensada como uma forma de construção social e de nos contrapormos a essa barbárie. Essa barbárie que nos consome, essa barbárie que nos visita. E nos tempos que nós vivemos, me parece que esse tema da educação é fundamental. Quando você vê pessoas que utilizam os espaços públicos para vociferarem de forma violenta, aqui sim, violenta, física e discursivamente, contra os valores de uma determinada sociedade. Quando algumas pessoas pregam a destruição do outro como a única forma de que ela possa se afirmar na vida. Toda forma de educação, segundo Paulo Freire, mas também passando por esses outros dois autores, passa por um desafio do puro decoreba, por tomar posse de uma forma crítica da própria existência. Mas é mais fácil não pensar. É mais fácil encher a cabeça de informações do que ter uma cabeça feita, como diz Edgar Morin e Montaigne. É muito mais fácil aceitar
o que os outros dizem. É muito mais fácil aceitar a informação que chega padronizada pelo WhatsApp. É muito difícil me perguntar, mas será que isso é verdade? É muito difícil criar o espírito crítico, o espírito da curiosidade, o espírito da desconfiança. E talvez seja nesse ponto que nós estamos nos perdendo. Nós estamos nos perdendo nos detalhes, que são detalhes fundamentais, porque estamos impossibilitando estamos criando, construindo aos poucos gaiolas incomunicáveis, colônias de gaiolas que não se comunicam umas com as outras. E aqui nós bloqueamos o diálogo. E como nós podemos pensar na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, se não através do processo dialógico? Essa semana nós temos eleição no Brasil e essas perguntas devem habitar as nossas mentes, porque se contrapõem nesse momento de segundo turno duas propostas antagônicas. Uma proposta que solicita cada vez mais armas, cada vez mais violência, cada vez mais acriticidade. E uma outra proposta que tem as suas falhas, tem os seus defeitos, mas que está disposta a estabelecer o diálogo. Eu tenho claro que eu sempre opto pela possibilidade de diálogo. E o diálogo nem sempre é o caminho mais tranquilo, mas é o caminho que nos leva a chegarmos juntos a um lugar. E não que nós gradativamente abandonemos pela estrada da existência essas pessoas oprimidas, essas pessoas que são sombras, mortos em vida, como diz outro autor, aqueles que são os extranumerários, aqueles que não fazem parte das contas sociais, aqueles que podem ser abandonados. Para educarmos, necessitamos ter claro que temos a necessidade de vivermos juntos. A educação ela parte desse princípio. Se a educação é apenas para aquisição de informações, então toda essa discussão não é importante. Agora, eu creio firmemente que toda forma de educação deve ser para que a disciplina promova a liberdade. Eu sou Frei Rogério Xavier e este é o meu podcast Rogeriando.